Na mudança do calendário, nós vamos apresentar os fatos mais marcantes dos últimos 12 meses e refletir junto com você aí de casa sobre 2020. Olá, estamos contando as horas para virar a página. 2020 entrou para a história como o ano em que o mundo parou. Vamos relembrar o que aconteceu e tomar uma dose de otimismo para o que virá. O comportamento da humanidade mudou. Nós tivemos que aprender a conviver com medo e reaprender a conviver com as pessoas. Saímos dessa e vamos seguir em frente. A partir de agora você vai ver tudo o que foi relevante no Piauí sobre esporte, política, cidadania, segurança e também sobre esperança. Diferente das edições das retrospectivas dos anos anteriores, quando as reportagens vinham só do arquivo dos telejornais da TV Cidade Verde, esse ano a gente tem um mix, trazendo notícias veiculadas no cidadeverde.com. E a gente valorizou ainda mais a contribuição do telespectador. Muito do que você vai ver hoje é fruto da participação do público. Uma foto, um vídeo do celular, imagem das câmeras do circuito de monitoramento enviadas à nossa produção se transformaram em notícias e enriqueceram o conteúdo. A pandemia mudou até a forma de fazer jornalismo. Com o risco da contaminação pelo coronavírus, para proteger os profissionais e as fontes, muitas das entrevistas foram feitas por Skype ou enviadas por aplicativos de mensagens como o WhatsApp, por exemplo. É muito interessante avaliar como essas soluções foram surgindo, como tanta coisa mudou e em tão pouco tempo. Então, vamos começar. Vamos falar sobre esse período de intensas transformações sociais, econômicas, descobertas da ciência e da personalidade de cada um. Foi preciso se reinventar para passar por tantas dificuldades. No Piauí, mais de 136.500 pessoas se contaminaram e mais de 2.750 perderam a batalha para a doença que chocou o mundo. A síndrome respiratória aguda grave provocada pelo coronavírus surgiu na China e foi reportada para o mundo há exatamente um ano, em 31 de dezembro de 2019. Daí o nome da doença, Covid-19. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia, que é uma epidemia em proporção global, afetando mais de 2 continentes. O primeiro caso no Brasil foi registrado no dia 26 de fevereiro. O primeiro caso no Piauí foi identificado em 19 de março. O jornalista Marcelo Magno, internado com suspeita de pneumonia, recebeu o diagnóstico da doença. Na semana seguinte, as 3 primeiras vidas se foram. Jomar Pereira da Silva, de 88 anos, e a esposa dele, Marlúcia Pereira da Silva, de 73, morreram no mesmo dia. Antônio Nonato Lima Gomes tinha 57 anos e era prefeito da cidade de São José do Divino. Enquanto o planeta tentava entender o que estava acontecendo, líderes políticos, especialistas em saúde e cientistas montavam estratégias para proteger a população. Medidas de distanciamento social foram impostas. Órgãos públicos tiveram o atendimento suspenso. Os centros urbanos ficaram vazios. Empresas fecharam as portas. Escolas e faculdades pararam. Teresina inteira parou. A campanha do Fique em Casa uniu vozes e gestores. Fique em casa, obedeça todas as recomendações dos órgãos de saúde. Vida não tem como a gente suscitar. Agora, a economia tem como ser aquecida lá na frente. Em Parnaíba, o prefeito Mão Santa acionou a justiça para manter o comércio funcionando. Uma batalha judicial com vários capítulos. Começou a corrida a farmácias e supermercados. Com o aumento na procura, álcool e máscaras sumiram das prateleiras e os preços dispararam. Medo, ansiedade, queda na renda foram tempos de desconfiança e incerteza. Foi preciso encarar o isolamento, reinventar a jornada de trabalho, reforçar laços afetivos e adaptar a rotina para proteger a família dos problemas físicos e dos traumas psicológicos também. Aprendendo a conviver com as novas necessidades, redescobrimos valores. A pandemia trouxe outras práticas.
Nós vamos deixar que os olhos gentilmente se fechem. Tomar uma respiração um pouco mais profunda nesse primeiro momento, inspirando, enchendo os pulmões, acompanhando o percurso do ar e na expiração, deixando que o corpo relaxe. Vizinhos se reuniram na rua para rezar em uma comovente demonstração de fé e esperança. Era hora de alimentar a coragem para lutar pela vida. A palavra empatia ganhou um significado. Foi preciso se cuidar para proteger os outros. A garra dos profissionais de saúde comoveu o mundo. Muitos sucumbiram ao ofício. A Covid não respeita idade, diploma, condição social. Teresina se comoveu com a partida do diretor do SAMU. Nós acabamos de receber a informação muito triste e lamentável da morte do Dr. José Ivaldo, mais uma vítima da Covid-19. Dr. José Ivaldo lutou muito, batalhou muito pela vida. A dor que não foi menor que a tristeza na despedida ao motorista da ambulância. Quem tinha que trabalhar se expunha ao risco pela missão. A Polícia Militar ficou de luto por 12 integrantes. 13 militares da reserva também perderam a batalha para a Covid. A única saída era se resguardar na fé. Mesmo com os templos fechados, se fortalecia a espiritualidade e a crença de que era preciso resistir. Cristo, ele nunca nos abandona. Por mais que pareça que a gente está só, por mais que pareça que a gente está perdido, que a gente não está vendo um horizonte próximo, mas Cristo continua com a gente todos os dias. Que tudo isso vai passar, como disse Jesus, bem-aventurados aqueles que sofrem e aqueles que sofrem as suas aflições, porque serão consolados. Pedir a nosso Pai Oxalá que abençoe toda a população do planeta, que abençoe a nossa Teresina, que abençoe o nosso Piauí, o nosso Nordeste, o nosso Brasil, que abençoe toda a população perante essa crise, essa pandemia que vem aqui atormentando a vida de todos nós. Se o teu coração tem vivido angustiado com todo esse cenário que temos vivido, preocupado com o que vai ser depois que tudo isso passar, Deus tem um socorro bem presente. A Bíblia diz em Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Há um Deus que cuida da nossa alma. A pandemia propôs desafios individuais e coletivos, exigiu decisões rápidas e sem chance de erro de quem se responsabiliza por muitas vidas. Como atender tantas vítimas da Covid? O ginásio de esportes Verdão e o centro de treinamento de badminton foram transformados em hospitais de campanha. Passaram a receber os atletas da saúde e os pacientes. O estádio Lindolfo Monteiro também trocou os jogadores por uma população vulnerável. Aqueles que vivem na rua foram convidados a ter um lar temporário. Os primeiros hospitais de campanha foram reforçados por mais um, instalado próximo ao HUT, com apoio importante nos leitos de UTI. A aquisição de respiradores e medicamentos virou uma disputa internacional. Enquanto laboratórios e indústrias do mundo inteiro se organizavam para tantas demandas, a solidariedade acalentava corações no Piauí. Comunidades de terreiros montaram uma corrente de apoio. 20 ateliês instalados em tendas espirituais arrecadaram material e costuraram 10.000 máscaras para doação a profissionais de saúde. As presidiárias também se uniram na produção do item mais necessário dos últimos tempos. O mundo se adaptou à pandemia. Eventos sociais passaram a ser realizados de forma virtual. Convidados acompanharam casamentos transmitidos pela internet. E os shows pela internet, as lives, se popularizaram como a única alternativa de cultura, arte e lazer. Os professores reinventaram a metodologia da educação. Aulas remotas foram inseridas no cotidiano dos estudantes. Profissionais de saúde passaram a usar a telemedicina para consultas à distância.
a economia se moldou aos novos tempos. Grandes empresas reformularam quadros de pessoal e serviços. Microempreendedores descobriram novas habilidades e estratégias de produção e vendas. Enquanto muitos trabalhadores perderam a fonte de renda, outros criaram maneiras de lucrar com a nova ordem mundial. Com a expansão dos serviços de delivery, os motociclistas viram aumentar as oportunidades. Quem não tinha fonte de renda precisou enfrentar a aglomeração nas agências bancárias para receber o auxílio emergencial, o que acabou numa controvérsia. Longas filas também na distribuição de cestas básicas, como essa, no município de Parnaíba. Aglomerações pela sobrevivência foi só um ponto de discordância. Na crise inédita, sobraram opiniões divergentes. Polêmica em tudo e todos, parecia que ninguém falava a mesma língua. Debates entre cientistas ganharam viés político. O tratamento dispensado em Floriano atraiu a vinda da ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Mas o remédio não era um consenso entre os médicos. Polêmicas também nas medidas do distanciamento social. A determinação para a suspensão de muitas atividades gerou um impacto na economia e a reação de empresários. Um comerciante do Parque Piauí discutiu com agentes da Guarda Municipal, foi algemado e passou mal durante a abordagem. Ônibus e vans foram proibidos de circular. Grades foram instaladas em pistas de Cooper, como nas avenidas Raul Lopes e Marechal Castelo Branco, para impedir a circulação de pessoas. Até celebrações religiosas em datas muito relevantes para os fiéis, como a Semana Santa e Corpus Christi, foram transmitidas pela internet. Foi inevitável que cada um repensasse seu papel na sociedade e a contribuição nesse momento tão difícil. Moradores de condomínios usaram a tecnologia para projetar mensagens de apoio e solidariedade aos vizinhos. Professoras de uma escola da zona rural mataram a saudade da criançada com uma carreata passando pela casa de cada um dos alunos. E as imagens de pessoas que se recuperaram alentavam os corações. No Hospital Pedro Bausi, uma festa comemorou a alta do paciente de número 500. E com o passar dos meses, as plaquinhas de "Eu venci a Covid" passaram a ser mais frequentes que as imagens de dor e lágrimas. Foram muitas mortes, mas muitas vidas salvas também. Aprendemos a lavar as mãos, usar a máscara, a ter uma nova etiqueta social. Mas, acima de tudo, com a pandemia do coronavírus, aprendemos a refletir sobre o impacto de pequenas atitudes para nós e para os outros. Fomos ensinados a dar valor à vida, a estar mais próximo de quem amamos, a acreditar que, depois de tudo, fica uma lição. As reflexões de 2020 vão nos deixar mais fortes e que em 2021 a vacina para todos e a cura da Covid sejam realidade. Definitivamente o mundo não será mais o mesmo. Nós não seremos os mesmos. É verdade, Joelson. Muita gente descobriu um novo sentido para a vida nesse ano e que em 2021 todos tenham acesso à vacina. E depois do intervalo, como a pandemia influenciou o processo eleitoral? Vamos falar sobre o resultado das urnas das eleições municipais.